Olá, gente, bom dia, paz do Senhor mais uma vez para todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje estaremos falando acerca do poder da intercessão, à luz da palavra de Deus, é claro. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser ricamente abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O que é que nós aprendemos acerca da intercessão? Em primeiro lugar, é que Deus nos manda orar. A Bíblia diz lá em Lucas 18, versículo 1, que eles deviam sempre orar e nunca desanimar. Grandes homens na Bíblia Sagrada oraram. A gente poderia fazer aqui uma lista de homens de Deus que oravam constantemente. Daniel, Jó, todos eles oravam, e o próprio Jesus orava, dando exemplo para cada um de nós. A igreja primitiva, a oração é a chave da vitória, a intercessão, e é isso que nós vamos estudar um pouco nesta manhã, sobre o poder da oração, sobre a súplica, sobre a intercessão. Em primeiro lugar, se deve orar, se deve interceder, tá certo? Em segundo lugar, é que a oração, ela agrada ao coração de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, se encontram sobre a arca da aliança. E eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo número 22, falando ali acerca da arca da aliança, da tampa da arca da aliança, do propiciatório, os querubins que estavam ali por cima da tampa, e os sumos sacerdotes chegavam ali para interceder pelo povo e por eles mesmos, oferecendo dons e sacrifícios. Então agrada o coração de Deus orar, conversar com Deus. Quem não gosta de uma boa conversa? Quem não gosta de se dedicar tempo e que outras pessoas dediquem um tempo para nos ouvir, para que haja um diálogo? O nosso Deus, principalmente, também gosta de dialogar, de conversar conosco, que possamos tirar um tempo na vida cotidiana, no dia a dia, e orarmos, intercedermos ao Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, o que é que eu aprendo? É que a oração, ela afeta a vida dos outros. Você sabia disso? Olha o que é que a Bíblia diz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha só, antes de tudo. O problema, na maioria das vezes, é que nós deixamos para orar depois que tudo acontece. Mas a Bíblia nos exorta, antes de tudo, devemos orar. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça por outras pessoas, para que sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda é a palavra do Senhor. Olha só, outro fator interessante acerca da oração é que ela produz milagres excepcionais. A Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciarei grandes coisas firmes que vocês não sabem. Jeremias 33, versículo 3. O próprio Deus mandando clamar a Ele, para Ele anunciar grandes coisas. Deus quer anunciar grandes coisas na minha e na tua vida. O que está faltando é oração, é intercessão, é súplica, é ação de graças, é gratidão. É bíblico. Deus diz: clama-me e vou te responder. Como é que Deus vai responder se você não faz perguntas a Ele? Como é que Deus vai responder se você não quer conversar com Ele? Deus está pronto para nos ouvir. O que é que eu aprendo mais acerca da intercessão? É que o nosso pedido, ele deve ser diretamente feito ao Pai, a Jesus. A Bíblia diz: naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem no meu nome. Lá em João capítulo 16, versículo número 23, olha só Jesus que está dizendo: eu lhes asseguro que vocês terão tudo o que pedirem ao meu Pai no meu nome.
Será que o que está faltando na nossa vida? É o próprio Cristo que prometeu e Jesus não mente. Deus não mente. Ah, irmão Júlio, mas eu tenho um pedido. Mas será que nós temos pedido com fé? Mas eu tenho um pedido com fé. Mas aí, será que a fé está no outro dia ou na mesma hora, uma hora depois? A mesma fé já está? Ainda está? Será que um mês depois a fé ainda está? Com certeza, se a Bíblia diz que a oração for do agrado de Deus, no tempo certo ele irá fazer. Como é que eu sei que é do agrado de Deus? Quando se ora pela família, salvação do próximo, quando se ora por portas abertas, quando se ora para você não cair, ficar firme. Tem muitas orações que é da vontade do Pai. Irmão Júlio, eu queria muito que Deus me abençoasse para me se vingar do próximo. Aí não é de Deus, meu amado, essa oração. Infelizmente, tá certo? Então, a Bíblia diz que se perdirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele fará. Tá certo? Isso é bíblico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que os intercessores são aqueles chamados para orar por você. Coisa boa é quando nós temos um intercessor orando por nós. Olha o que a Bíblia diz. Como disse Samuel, longe de mim esteja eu de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Samuel era intercessor por Israel. Samuel era um homem que disse, olha, longe de mim pecar, deixando de orar. Ele disse que estava em pecado se não estivesse orando por outras pessoas, intercedendo por outras pessoas. Eu louvo a Deus, né? Por ter conhecimento com pessoas de oração que oram por mim, que intercedem por mim. Conheço alguns homens de Deus, algumas mulheres que sempre que nos encontram, eu disse, olha, ore por mim. Coisa boa é saber que meu nome está debaixo do joelho de outras pessoas. Procure intercessores para interceder pela sua vida. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, da minha família. Pessoas que oram, pessoas que têm manchas nos joelhos, que oram por nossas vidas para nos abençoar, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Seja também um intercessor pela sua família, pelo próximo, pela sua cidade, pelos perdidos. Não se conforme. Ore, interceda, clame. A Bíblia diz, e eu vou te mostrar grandes coisas e firmes que não sabe. É bíblico para a glória de Deus. Outra coisa interessante é que a intercessão era um hábito do próprio Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus orava, vou te mostrar. A Bíblia diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lá em Lucas 6, versículo 12. Olha só, às vezes oramos 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Já queremos que Deus faça grandes coisas, não é verdade? Jesus era o Filho de Deus. Passava a noite em oração no monte. No Getsêmani, Jesus orou que saía gotas de sangue, pelos poros de tamanha angústia, orando, clamando, enquanto os discípulos estavam ali dormindo, pesado do cansaço do dia a dia. Jesus estava orando, Jesus estava clamando por nós, Jesus estava clamando pela agonia que ele ia sofrer naquela cruz. Se Jesus orou, imagine você. Precisamos orar, precisamos interceder para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só, os intercedores são procurados por Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, que o adoram em verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Olha só, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Lá em Ezequiel 22, versículo de número 30, a Bíblia diz que Deus procurou um que ficasse na brecha do muro para interceder pelo povo, e não achou um. Seja um na tua família que interceda.
Seja um intercessor pela sua família, pelo seu próximo, pela tua cidade. Não se conforme com o pecado aumentando a cada dia. Não, clame a Deus. Existe uma frase no livro Os Heróis da Fé: clame até sangrar os joelhos. Clame até o céu se mover. Clame até Deus te ouvir. Clame até Deus te responder. Seja um intercessor. Olha só, os intercessores são necessários a todos nós. Olha o que é que a Bíblia diz. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Pedro chegou lá batendo na porta. A jovem Dorcas, quando viu, disse: olha, Pedro está aí. Ele disse: não deve ser um anjo dele. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas quando Deus fez o milagre, eles ficaram sem acreditar. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós clamamos a Deus e quando se demora, a gente ora já por orar, a gente já não acredita mais. E de repente chega o milagre e a gente fica sem acreditar. Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na tua vida que você já intercede há anos, há meses, há semanas. E quando chegar na tua porta, você vai ficar sem acreditar. Segura essa palavra. É bíblica. Para a glória do Senhor Deus. A intercessão é o hábito dos grandes homens de Deus. A intercessão não é uma coisa efêmera, uma coisa esporádica, uma aqui, outra acolá. Não. É um hábito de grandes homens de Deus. Olha só o que é que Paulo dizia. Dou graças a Deus a quem sirvo com a minha consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia nas minhas orações. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Paulo era um grande intercessor. Ele diz: como os meus antepassados. Paulo tinha o hábito de imitar homens de oração. Quem você tem imitado? Vivemos de imitações, principalmente jovens. Aquele que lá passa uma atriz famosa, um ator famoso, um jogador famoso, se muda a cor de cabelo, penteado, muda-se também. Se usa uma qualidade de roupa de marca famosa, usa-se também. Mas a Bíblia diz que devemos imitar homens de oração, que nem Paulo fez. A Bíblia diz também que a intercessão está acontecendo neste momento no céu ao nosso favor. Olha só. Por quê? Porque Jesus é o nosso intercessor. A Bíblia diz: quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e mais, que ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 34. Estamos nessa hora aqui, mas Jesus está intercedendo por nós, à destra de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Lá a Bíblia diz que os 4 animais, juntamente com os 24 anciãos sentados nos seus tronos, não cessam de clamar noite e dia, adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que esteve morto, mas está vivo. Está lá orando, intercedendo por nossas vidas para a glória de Deus. Outra coisa interessante é que a intercessão de Jesus, ela protegeu Pedro, da destruição espiritual. Às vezes Pedro era um camarada um pouco afoito. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como um trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não se desvaleça. Jesus intercede por nós para a glória do Senhor. Sabe por que Pedro não foi derrotado? Por causa da intercessão de Jesus. Jesus intercede por nós. O gemido inexprimíveis do Espírito Santo geme por nós também na intercessão, na oração, para a glória do Senhor. Quando se intercede,
se evita grandes tragédias. A Bíblia diz que quando os anjos estavam para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Senhor, se houver 50 justos, aí Deus disse, cadê os 50? 45, cadê os 45? 30, Senhor. Cadê os 30, Abraão, para eu não destruir? 20? Tem 20 lá? Senhor, não se incomoda não. Se tiver 10, o Senhor vai destruir. Cadê os 10, Abraão? E eu não vou destruir. Quando Deus mandou chofre em fogo, Deus, pela intercessão de Abraão, salvou Ló, juntamente com a sua esposa, que infelizmente olhou para trás, mas com as suas 2 filhas. Abraão intercedeu. E por causa das intercessões de Abraão, Ló saiu com vida lá, com a sua família, ali de Sodoma e de Gomorra. Interceda, clame, e Deus fará milagres para a glória do Senhor. O interessante é, para nós encerrarmos, que quando nós reconhecemos os intercessores que Deus nos designa para nossas vidas, devemos ter respeito por essas pessoas, que com certeza vai trazer grandes resultados. Quando nós respeitamos os intercessores, sua vida experimenta mais milagres do que você jamais sonhou. Louve a Deus pelos intercessores que você tem pela sua vida. Hoje em dia, com a quantidade de pessoas evangélicas, cristãs que a gente tem no mundo, eu acredito que quase toda família tem um crente, um cristão orando por você. E você também deve ser uma pessoa que ore, que interceda pela sua família, tá certo? Então, guarda esta palavra, interceda por mim também, tá certo? Eu vou interceder por você que estará vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra, e vamos interceder uns pelos outros, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se gostou aí, dá um like, se inscreve no canal, mas a minha maior vontade é que você seja edificado com essa palavra para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, compartilhe com a tua família e seja abençoado em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, final de semana. O dia que você for ver, seja abençoado em nome de Jesus a tua vida.